Se você tem acompanhado as notícias do mercado financeiro essa semana, você certamente ouviu falar que a bolsa está em baixa, principalmente puxada pelas ações da Petrobras, que chegaram a desvalorizar quase 20% em apenas um dia. E essas ocasiões em que muita gente perde dinheiro, essas ocasiões em que a bolsa cai, traz aquela impressão de que a bolsa é muito perigoso, é algo extremamente arriscado. E muita gente tem comentado, será que é hora de vender minhas ações da Petrobras e evitar mais prejuízo? Ou será que é hora de comprar e aproveitar que as ações estão mais baratas agora? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você deve fazer quando acontece essas ocasiões em que as empresas que você investe caem, em que a bolsa cai. O que você deve fazer? E você deve se preparar para isso, porque essas ocasiões sempre acontecem, mas hoje, mas amanhã vai acontecer de novo. Você precisa estar preparado e saber o que fazer e como agir para você não perder dinheiro nessas ocasiões quando você investe na bolsa de valores. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Negócios. Se você ainda não me conhece, eu sou o Éder Soares e hoje, nesse vídeo, eu vou te falar sobre o que aconteceu nessa semana com a Bolsa de Valores, principalmente por causa da queda das ações da Petrobras. Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo e também deixe seu like se você curtir esse vídeo. Então, como você já deve saber, essa semana as ações da Petrobras caíram muito, em um só dia chegaram a cair quase 20%. E muitas pessoas começam a se desesperar. Meu Deus, o que eu faço agora? Será que eu devo vender minhas ações para não tomar mais prejuízo? Eu perdi dinheiro nas ações que eu tinha lá. E antes de mais nada, você precisa sempre ter em mente, se você comprou algumas ações de alguma empresa e essas ações caíram e você não vendeu essas ações, você continua com essas ações lá, você não perdeu dinheiro, você continua com aquelas ações lá, não importa o valor, não importa o preço que elas estão custando no momento. Se você não vender mais barato do que você comprou, você não perdeu dinheiro. Isso precisa ficar muito claro na sua mente para você não se desesperar ao ver o valor das suas ações diminuir lá no mercado. Outro conceito que precisa ficar bem claro na sua mente sobre quando você compra ações é que quando você adquire ações de uma empresa, você não comprou apenas um papel, você comprou uma parte, uma fração daquela empresa. Você é dono de uma parte daquela empresa. No caso aqui da Petrobras, se você tem ações da Petrobras, você tem uma parte, uma fração, um percentual dentro daquela empresa. Você é dono de uma parte da empresa. Porém, quando as ações caem, quando acontece o que aconteceu esses dias, o que desvalorizou? Foi a empresa ou foram as ações? Foram as ações, foram aqueles títulos, aquele papel que representam as ações que perderam o valor. E você precisa entender por que as ações desvalorizam no mercado. Isso serve não só para a Petrobras, mas para qualquer ação. Por que se desvalorizam as ações de um dia para o outro e às vezes caem abruptamente, como aconteceu com a Petrobras? Quando as ações são negociadas na Bolsa de Valores, o que acontece é nada mais do que uma pessoa que tem aquelas ações está naquele momento querendo vender por um determinado preço, o preço do mercado naquele dia, e uma outra pessoa que está querendo comprar e está disposta a pagar aquele preço. Então ocorre a negociação, a venda de uma pessoa para a outra pessoa. Isso é basicamente o que acontece na negociação. Uma pessoa vende para a outra. Você não está comprando diretamente da empresa, você está comprando de um outro investidor que por algum motivo está vendendo. E na prática existem diversos motivos pelos quais uma pessoa pode querer vender as suas ações. Mas nesse caso específico, as ações se desvalorizaram, caíram porque muitas pessoas, muitos investidores quiseram vender ao mesmo tempo. Então havia mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. A lei da oferta e da procura. Então, como a oferta de venda era maior do que a procura para a compra, as ações caíram, o preço caiu. E por que isso aconteceu? Porque muitos investidores quiseram vender as suas ações. Principalmente por causa de um temor, de uma especulação por causa de uma possível interferência do governo federal na direção da Petrobras, no controle da Petrobras. E isso foi visto com maus olhos por muitos investidores que quiseram vender suas ações. E como a oferta de ações para venda superou em muito a procura de ações para compra, essas ações desvalorizaram muito em um só dia. E esse fato das ações terem se desvalorizado, de as pessoas, os investidores estarem mais temerosos em relação à empresa, não quer dizer necessariamente que a empresa é ruim ou que ela é boa. Isso é apenas especulativo. Você tem que entender que o preço no mercado financeiro, o preço de uma empresa, o preço da ação de uma empresa é altamente especulativo e varia muito para mais ou para menos de acordo com o humor das pessoas, dos investidores que negociam essas ações na bolsa. Agora vamos ao que importa. Diante desse cenário de queda das ações da Petrobras, você
deve comprar mais ações, deve vender as suas ações ou deve não fazer nada se você tem ações lá. O que você deve fazer diante desse cenário? Isso vai depender, em primeiro lugar, se você tem uma mentalidade de investimento para longo prazo ou para o curto prazo. Se você compra ações de boas empresas visando o futuro, visando lá no futuro viver dos rendimentos, dos lucros daquela empresa, ou se você foca no curto prazo, em comprar e vender ações no curto prazo. Se o seu objetivo é comprar e vender ações no curto prazo, esse canal não é para você. Nós não falamos aqui a respeito de conteúdos para quem compra e vende ações no curto prazo. O objetivo principal desse canal é ajudar você que quer investir em boas empresas, focando no longo prazo. Investir em boas empresas, boas ações, bons ativos para te trazer uma renda passiva lá no futuro. E quando você tem essa mentalidade de investir para o longo prazo, o que importa? O preço da ação hoje ou a valorização e desvalorização de uma ação hoje importa? Não, não importa. O que importa são os fundamentos da empresa. Se uma empresa é boa, se ela tem bons fundamentos, você então pode e deve comprar, investir nessa empresa hoje, pensando no futuro. Se uma empresa tem fundamentos ruins, então você não deve comprar ações dessa empresa. É simples assim. Você tem que analisar se uma empresa é boa, se ela tem bons fundamentos, ou se a empresa é ruim. Tá bom, mas como saber se uma empresa é boa ou ruim? Se ela tem bons fundamentos ou não? Eu fiz um outro vídeo, esse vídeo aqui, e lá eu explico detalhadamente o que você deve analisar, quais parâmetros você deve olhar para saber se uma empresa é boa ou ruim. Vou deixar aqui o link desse vídeo aqui no card e também aqui na descrição do vídeo. Veja lá se você quer entender mais como analisar e saber se uma empresa é boa para você investir. Não é o objetivo desse vídeo falar se a Petrobras é uma boa empresa ou uma empresa ruim, não é o objetivo analisar especificamente as ações da Petrobras, mas a Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil, uma empresa muito sólida, com muitos anos no mercado. Então é sim uma empresa bastante sólida e que dá bastante lucro. Agora, existem basicamente 3 momentos em que você deve vender uma ação. Quando você compra pensando no longo prazo, mas pode acontecer um desses 3 motivos, ou mais de um desses 3, que pode fazer você rever a sua compra e vender aquela ação. E quais são estes 3 momentos em que você pode vender, em que você deve vender uma ação? O primeiro deles é quando essa empresa está com um valuation muito caro. O que é o valuation? Existem alguns parâmetros para analisar se uma empresa está cara ou barata. E não é meramente considerando o preço da ação, mas é considerando o preço da ação em relação ao valor que aquela ação representa no capital da empresa. Então você vai saber se aquela empresa está muito cara ou barata. E às vezes, quando uma empresa está muito cara, mesmo que a empresa continue sendo uma boa empresa, pode haver outras oportunidades melhores no mercado. Então pode ser o momento de você vender aquelas ações e alocar o seu capital em uma oportunidade melhor. Então esse é o primeiro caso, quando a empresa está com um valuation muito caro. Se você não sabe o que é valuation, veja o vídeo que eu deixei aqui na descrição, que eu falo sobre isso com mais detalhes de como analisar uma empresa. O segundo momento em que você pode vender as suas ações que você comprou para o longo prazo é quando você vê oportunidades melhores, mas não necessariamente igual ao primeiro caso, quando o valuation está caro. Nesse caso, o valuation pode até não estar muito caro, a empresa pode estar até sendo negociada a valores atrativos, mas que haja uma oportunidade melhor. Você não vê mais perspectivas de crescimento naquela empresa para justificar você continuar com aquelas ações. Existem oportunidades melhores para você investir o seu dinheiro, então pode ser um motivo, um momento de você vender aquelas ações e alocar o seu capital numa oportunidade melhor. Um terceiro motivo que pode levar você a vender as suas ações é se os fundamentos dessa empresa que você está analisando se perderam. E esse pode ser considerado o principal motivo que pode levar você a vender as ações de uma empresa. E o que são os fundamentos? São aqueles parâmetros que eu já comentei aqui nesse vídeo que te mostram se a empresa é boa ou não, se a empresa é ruim. Então, se aquela empresa perdeu os fundamentos, ela deixou de ser uma empresa boa e passou a ser uma empresa não tão boa, passou a ser uma empresa problemática. Então esse pode ser considerado o principal motivo, o principal momento para você vender as ações de uma empresa, quando os fundamentos se perdem. E um dos principais fundamentos que você deve analisar quando você compra uma empresa é a governança da empresa, como essa empresa é administrada, se ela é bem administrada ou não. E se falando da Petrobras especificamente, que é o assunto do nosso vídeo, quando você investe na Petrobras, a Petrobras você precisa entender que é uma estatal. E o que é uma estatal? É uma empresa que é controlada, ou seja, o principal dono dessa empresa, de uma estatal, é o governo. Então quando você adquire, quando você compra ações de uma estatal,
é óbvio, é claro que o governo vai interferir naquelas empresas, naquelas ações. Por quê? O governo é o seu principal dono, isso é normal. Muitas pessoas não gostam de investir em estatais por causa disso. E isso aí é decisão de cada um. Mas quando você compra ações das estatais, o governo sempre vai interferir. Isso não é algo que está acontecendo apenas agora, sempre aconteceu na história do Brasil. Quando você compra ações de uma estatal, você precisa ter em mente, precisa sempre lembrar que mais cedo ou mais tarde haverá interferências do governo. E se você não quer se expor a essas interferências, então você não deve ter ações de estatais. Isso está intimamente ligado. As estatais são, em última instância, controladas pelo governo. Então isso é uma característica de todas as estatais. Elas são administradas e há a interferência do governo na administração, no gerenciamento dessas empresas. Então, este fundamento não mudou, continua havendo a interferência do governo nessas empresas, nas estatais, isso não mudou. E os demais fundamentos dessa empresa, os demais fundamentos da Petrobras, será que eles se alteraram? No meu ponto de vista, esses fundamentos continuam estabelecidos, eles não alteraram. Logo depois da queda brusca do valor das suas ações, a Petrobras divulgou nessa semana mesmo os resultados do último trimestre de 2020 e ela reportou um lucro de 59,9 bilhões de reais somente neste último trimestre de 2020, revertendo um prejuízo que ela havia tido no trimestre anterior. Ou seja, ela deu um lucro muito grande nesse último trimestre. Ela continua uma empresa lucrativa. E a Petrobras também anunciou que vai pagar dividendos superiores a 10 bilhões de reais nos próximos meses, referente a esses lucros que ela obteve no ano de 2020. Isso representa um valor de aproximadamente 78 centavos por ação da Petrobras. Então, quando nós analisamos esses três critérios de quando vender uma ação, a Petrobras, nesses dias, não se enquadra em nenhum dos três. Ela não está no valuation caro, pelo contrário, ela está no valuation atrativo. Ela não se enquadra em uma categoria em que há uma oportunidade melhor para você vender as suas ações e comprar outra empresa. E também os fundamentos da empresa continuam sólidos, não foram perdidos essa semana. Essa desvalorização que aconteceu esses dias é de caráter especulativo do mercado, e não porque ela perdeu algum desses fundamentos ou ela se enquadra em algum desses critérios de venda das ações. Não estou dizendo aqui que você então deve comprar ações da Petrobras, não. Assista o vídeo que eu deixei aqui na descrição para você entender como analisar uma empresa. Analise você mesmo a Petrobras. Vou deixar o link aqui também do site que eu uso para encontrar os fundamentos de uma empresa, para saber se ela é boa ou não para investir. Vou deixar aqui na descrição. Você mesmo analise e veja se faz sentido para você. Mas o que eu te digo, baseado nesses critérios de quando você deve ou não vender uma ação, é que se você tem ações da Petrobras e não vendeu nesses últimos dias, é que você não venda, que você continue com essas ações. Se você julgou no passado que era interessante, que era uma boa empresa e comprou, esse não é o momento de vender as ações. Essa desvalorização é de caráter especulativo. Isso serve também para outras empresas, para outras ocasiões. No começo do ano passado, nós passamos por aqueles circuit breaks em que as ações caíram muito por causa do princípio da pandemia e muita gente vendeu ações naquela época e perdeu dinheiro. Mas nós vimos que durante o ano as ações se recuperaram novamente. Por quê? Porque aquelas vendas, naquele momento, aquela queda nos preços era de caráter meramente especulativo. Não era motivo para se desesperar e vender as suas ações. Então o resumo do conteúdo desse vídeo é: nunca venda ações apenas porque está todo mundo vendendo ou apenas no desespero porque as ações estão em baixa. Analise o caso, se é momento sim de você vender, e existem esses momentos, ou se é momento de você não fazer nada, ou às vezes até é momento de comprar, aproveitando que o preço está descontado. Você pode comprar às vezes boas empresas por preços bem baratos por causa deste caráter especulativo que a Bolsa de Valores tem. Você pode aproveitar esses momentos e fazer bons negócios, bons investimentos. Isso é uma lição que você deve levar para toda a sua vida como investidor, em todas as empresas que você investir. Nunca siga o comportamento de manada e faça alguma coisa apenas porque todo mundo está fazendo. Analise com frieza, com calma, se aquilo é coerente com o seu planejamento, com o seu perfil de investidor para o longo prazo. Então, pessoal, se você curte conteúdos como esse, em que eu analiso situações, em que eu analiso os acontecimentos na prática, deixa aqui nos comentários, na prática, para eu saber se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Eu faço mais vídeos analisando algumas empresas, analisando algumas notícias que acontecem e como você deve agir, o que você deve fazer
em cada uma delas. Então comenta aqui, na prática. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal também, se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo. Deixa o like aqui também se você curtiu esse vídeo, me ajuda bastante a produzir mais vídeos aqui de valor para você e ajuda também o YouTube a entregar esse vídeo para o maior número de pessoas. Então deixa o like aqui. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá também, @eder.enegócios. Por lá eu posto um conteúdo diferente do que eu posto aqui e nós podemos também ter um contato mais direto, eu posso responder as suas dúvidas através dos stories. Então me segue lá, @eder.enegócios. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou Éder Soares e até a próxima.